Amigos, a temporada do Grêmio começou com os juniores, obviamente, como a do Internacional começou também, mas a do Inter foi acidentada, então nem se fala tanto, se diz que é para promover jogadores e tal. O Marinho disse na Rádio Grenal que ele não gosta muito dessa história de que os meninos não precisam ser campeões, não precisam dar resultado, eles têm que ser promovidos. E aí está a resposta. O Grêmio joga no espírito do Marinho, de ser campeão. Ontem o Palmeiras, no começo do jogo, antes dos 10 minutos, fez 1-0. O Grêmio tratou de virar 2-1. Né? Pedro Rangel fez um gol do meio da rua, lateral esquerdo, que o Grêmio em tese não tem. Né? O Mike que não é, o Pedro Rangel é. No meio do campo, no meio da rua, melhor dizendo, no meio do campo não, de grande distância. Depois Gabriel Meck, com rara habilidade, o goleiro deu azar, né? A primeira ele aceitou do Pedro Rangel e a segunda deu nas suas costas. E depois o Palmeiras empata no início do segundo tempo e o Grêmio vai buscar com o Luiz Eduardo no final mais um gol, 3-2, espetacular. Aliás, o Palmeiras, cantado em prosa e verso, tem que ser, porque promove jogadores maravilhosos e com poucos jovens arrecadou mais de 1 bilhão, sabe vender. O Palmeiras tomou 6 do Internacional no FIPAM e agora perdeu para o Grêmio já na gurizada que vai ser promovida. Então, essa história de que nós não temos recuperação, alto lá. Alto lá que a história segue a mesma, no mesmo tranco. Nós somos grandes, sim senhor. Quarta-feira começa o Gauchão. E Grando vai ter que mostrar que pode ser titular. Cuejar ainda não tem uma projeção para iniciar uma partida de futebol com a camisa do Grêmio. O Grêmio ainda procura um zagueiro e um lateral esquerdo. E de repente pode pegar mais uma que outra peça, inclusive mais um volante. Natan Fernandes interessa ao futebol da Rússia. Quando começam a colocar os meninos, não dizendo que vão colocar, colocando efetivamente, eles começam a interessar tudo que é time. O Internacional comprou o Bernabé, a história de ontem à noite, que nós acompanhamos para e passo. 100% não, 80% por 4 milhões e meio, mais 500 de produtividade, 5 milhões. Vitão, esse é um capítulo interessante. O Inter dizia que por 10 milhões de euros venderia, menos para o Flamengo, porque o Internacional deve 4 milhões e meio. Então o Inter quer 10 milhões mais o perdão. E eu acho que o Flamengo ainda volta à carga. Porque quem paga 40 e tantos milhões, que dá 7 milhões pelo Léo Ortiz, paga também isso, ou até mais, para ter o Vitão, que é um extraordinário zagueiro. É outro daqueles que se dizia que não jogavam nada, como diziam do Rômulo, que foi vendido, né, para o Tigres, com o Internacional ficando com 5 milhões de dólares e mais, se não me engano, 300 mil, 500 mil pelo desempenho. Tivemos ontem também a triste notícia da morte do Léo Batista, mas chega uma idade que os órgãos vão falindo, 92 para 93 anos, se foi o Léo Batista. Eu anotei mais alguma coisinha aqui, era sobre o Rômulo. E, inclusive, o Internacional já prepara muitos outros meninos, o Grêmio também, né? E ontem, eu conversando com um cara que conhece muito a base do Internacional, falou extremamente bem de um zagueiro chamado Everton, que jogou a Copa Santiago Sub-17. Então, olho neles. Olho nele. Mas como eu vou falar de mais um, neles. Lateral esquerdo, Alisson Rodrigues, de 16 anos. É outro jogador acima da média. Então, como é que não tinha nada na base? Tinha muito. Os técnicos é que não enxergavam.